Sensor Studio, trazendo perguntas do dia a dia. Ontem saiu uma grande notícia, então preparei isso rapidamente. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, fez uma declaração chocante. Mas o que ele disse foi bem específico. Se a China invadir Taiwan, a Rússia pode invadir a Estônia, que é um país membro da OTAN, a pedido da China. Se isso acontecer, o mundo inteiro pode acabar entrando na Terceira Guerra Mundial. Vamos analisar detalhadamente essa declaração chocante. No dia 5 de julho, Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, concedeu uma entrevista ao New York Times. Nessa entrevista, ele fez uma declaração realmente chocante. Ele afirmou que, se a China decidir usar a força contra Taiwan, o presidente chinês, Xi Jinping, pode pedir ao presidente russo, Putin, que ataque o território da OTAN para desviar a atenção da Europa da situação na região do Indo-Pacífico. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a possibilidade desse cenário está aumentando gradualmente e que são necessárias medidas imediatas para conter a China e a Rússia. Primeiro, ele disse que é fundamental fortalecer a coesão e a capacidade de defesa da OTAN para garantir que a Rússia nunca ataque a aliança. Em segundo lugar, destacou que a cooperação com os países da região do Indo-Pacífico é extremamente importante. A ideia de que China e Rússia possam iniciar uma guerra juntas não é novidade. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, houve rumores de que, naquele outono calmo, a China teria planejado invadir Taiwan. A informação veio à tona quando um documento confidencial do Serviço Federal de Segurança da Rússia foi divulgado por um denunciante. Felizmente, graças ao fato de a Ucrânia ter conseguido repelir o ataque das forças russas, a invasão chinesa a Taiwan acabou sendo frustrada. Recentemente, esse tipo de conversa ressurgiu. O fato de até mesmo o secretário-geral da OTAN ter mencionado isso nos diz muita coisa. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a Rússia está recuperando rapidamente seu poder militar ao impulsionar a indústria de defesa em um ritmo histórico. Ele revelou que, em apenas 3 meses, a Rússia produziu 3 vezes mais material bélico do que todos os países da OTAN juntos em um ano. Isso inclui os Estados Unidos entre os membros da OTAN, ou seja, ele está dizendo que a produção russa em 3 meses supera a produção anual combinada dos Estados Unidos e dos países europeus da OTAN. Dizem que a Coreia do Norte enviou trabalhadores para fábricas a fim de auxiliar na produção de material bélico. Em 2024, o orçamento de defesa russo aumentou 42%, atingindo dólares americanos. Dólares americanos, 462 bilhões, equivalente a 631 trilhões. Esse orçamento de defesa é maior do que a soma dos gastos de todos os países europeus combinados. O orçamento de defesa da União Europeia é de 279 bilhões de euros, o que equivale a 448 trilhões de won. A Rússia gasta mais em defesa do que todos os 27 países da União Europeia combinados. A recuperação do poder militar da Rússia está ocorrendo de forma acelerada. China e Rússia mantêm contatos ativos e, em 2022, estabeleceram uma parceria estratégica incondicional. A China, maior parceira comercial da Rússia, está ajudando o país a superar os impactos das sanções econômicas ocidentais. A Rússia evitou as rígidas sanções econômicas porque contou com a ajuda da China ao seu lado. Nesse contexto, a relação entre Rússia e China está se fortalecendo cada vez mais, levantando a questão de uma possível guerra conjunta entre os dois países. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também citou planos específicos. Se a China invadir Taiwan, a Rússia invadirá a Estônia. A Estônia é membro da OTAN, mas para a Rússia, atacar a Estônia é relativamente mais fácil do que atacar a Ucrânia. O território também é pequeno. O exército regular da Estônia tem apenas 7.200 soldados, menos de uma divisão. Juntando os reservistas, totaliza cerca de 230 mil pessoas. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que as forças navais e aéreas da Estônia são muito insuficientes. Com tamanho poderio militar, o exército russo avançaria sem dificuldades. O problema é que, se durante a invasão da China a Taiwan, a Rússia invadir a Estônia, a situação se complica muito. Se a Rússia invadir a Estônia, é provável que os Estados Unidos da América acionem o artigo 5 da OTAN e entrem em guerra contra a Rússia. Se a Estônia for invadida, países como Finlândia, Letônia e Lituânia também ficarão em perigo. Mas os Estados Unidos da América também não podem abandonar Taiwan, então precisam prestar atenção no país. Nesse caso, os Estados Unidos da América teriam que lutar em 2 frentes. Se uma guerra estourar em 2 continentes e os Estados Unidos não puderem abandonar nenhum dos 2 países, será uma situação bastante complicada para eles. China e Rússia se preocupam com uma direção, enquanto os Estados Unidos da América precisam lidar com 2 frentes simultaneamente. Por isso,
China e Rússia conseguem manter a guerra mais facilmente que os Estados Unidos da América? Se chegarmos a esse ponto, será a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos não conseguirão lidar com essas duas guerras sozinhos. Assim, eles podem pedir aos países aliados que enviem tropas. No caso do nosso país ou do Japão, podemos acabar sendo arrastados para a invasão de Taiwan pela China. Os países europeus podem ser enviados para proteger a Estônia. Mas, se isso acontecer, será a Terceira Guerra Mundial. Não há mais nada a explicar. O Ocidente, China e Rússia, junto com seus aliados, teriam que se envolver em uma nova guerra global. Pode-se pensar que Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, mentiu propositalmente para tentar aumentar o poder de defesa dos países membros. Recentemente, aumentaram as afirmações de que a Rússia pode atacar um país da OTAN. O secretário-geral da OTAN e órgãos do governo da Dinamarca têm afirmado que a Rússia pode atacar a OTAN em alguns anos. Além disso, vários think tanks ao redor do mundo continuam dizendo que a China pode invadir Taiwan até 2027. Além disso, países europeus, sentindo ameaças diretas recentemente, têm aumentado rapidamente seus orçamentos de defesa. Os países bálticos, Polônia e Finlândia, saíram do tratado que proíbe minas antipessoais e agora pretendem usar minas intensamente nas fronteiras. Eles também quase duplicaram os orçamentos de defesa. É difícil compreender que isso ocorreu sem nenhum aviso prévio. Assim, parece claro que Rússia e China estão tramando alguma coisa juntos. Uma questão crucial: como a OTAN e o Ocidente estão respondendo a essas ameaças? Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, apresentou duas estratégias principais de resposta. A primeira é o fortalecimento do poder militar esmagador da OTAN. O secretário-geral da OTAN, Rutte, ressaltou que a prioridade é construir uma OTAN tão forte que a Rússia não ouse enfrentá-la. E não se trata apenas de retórica. Em 2025, membros da OTAN, especialmente Alemanha, França, Polônia e Reino Unido, estão aumentando gastos com defesa e fortalecendo seus sistemas de armas avançados e capacidade de mobilização de tropas. A Polônia está comprando tanques dos Estados Unidos da América sob forte pressão do presidente Trump. O presidente Trump alertou que, se os países da OTAN não investirem no mínimo 2% do produto interno bruto em defesa, os Estados Unidos da América podem não cumprir suas obrigações de defesa com a aliança. Com isso, os países europeus concordaram em elevar os gastos com defesa, em até 5%. Isso é equivalente a aplicar uma medida drástica no estilo americano à segurança da Europa. Em seguida, a OTAN busca fortalecer a cooperação com as alianças do Indo-Pacífico. Luther, secretário-geral da OTAN, referiu-se à Coreia, Japão, Austrália e Nova Zelândia como parceiros estratégicos do Indo-Pacífico, destacando a importância de aprofundar a cooperação em áreas militares, tecnológicas, de defesa, indústria, inteligência e segurança cibernética. Essa estratégia não se limita à segurança do leste asiático, sendo vital para a sobrevivência da OTAN. Os Estados Unidos da América lideram esse processo. Os Estados Unidos da América buscam conter a expansão chinesa através da cooperação militar com nações do Indo-Pacífico. Está sendo criada uma base sem precedentes para que a OTAN e os aliados do Indo-Pacífico possam responder juntos caso a invasão de Taiwan ocorra. Em resumo, o mundo inteiro está se unindo em um bloco global contra a China e a Rússia. Se isso acontecer, pode dissuadir a guerra, mas se ela estourar, todos serão arrastados para o campo de batalha, sendo tudo ou nada. Em uma situação dessas, que papel a Coreia do Sul vai desempenhar? Neste momento, a Coreia do Sul não é apenas um aliado comum. A Coreia do Sul está situada em uma posição geográfica estratégica entre a China e a Rússia. Além de lidar com a imprevisibilidade da Coreia do Norte, é a única democracia capaz de servir como base para conter China e Rússia. Se a China invadir Taiwan e a Rússia atacar a OTAN, provavelmente o Ocidente designará à Coreia do Sul a responsabilidade de garantir a segurança na linha de frente e retaguarda. A Coreia do Sul pode se tornar a principal linha de suprimentos para a defesa de Taiwan e uma base logística para os Estados Unidos da América. Se a Coreia do Norte e a China mirarem a Coreia do Sul, a Península Coreana pode enfrentar o risco de se tornar uma segunda frente de batalha. Este é um momento em que a capacidade diplomática da Coreia do Sul se torna crucial. Se a situação piorar muito, será necessário um nível inédito de responsabilidade e liderança. Algumas pessoas podem dizer: não podemos simplesmente declarar neutralidade. Enquanto houver tropas americanas na Coreia, não se sabe se a China deixará as bases militares dos Estados Unidos da América em paz. Só de olhar para a guerra entre Irã e Israel, já dá para imaginar qual seria a postura da China. Foi mencionado algo realmente chocante. O mundo inteiro é um barril de pólvora. Uma faísca em Taiwan ou nos países bálticos pode iniciar a Terceira Guerra Mundial. Acho que não é exagero dizer que, se a China se mover, a Rússia também se moverá. O ideal mesmo seria que a guerra nem acontecesse. O que aconteceria se China e Rússia entrassem em guerra juntas? Deixe sua opinião nos comentários. Por hoje é isso. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.